homens com barbas e sem bigodes, roupas sóbrias e cartolas. Para as mulheres, nada de joia ou qualquer enfeite. Vivem sem eletricidade ou celular em pleno século XXI. Você conhece os Amish? Agora vai conhecer. Eles fugiram da Europa para ter mais liberdade religiosa e conseguir escapar do serviço militar. Deixaram principalmente a Alemanha e Suíça para serem livres nos Estados Unidos. Nesta terra, a comunidade Amish se estabeleceu há cerca de 300 anos e ainda mantém os mesmos hábitos, apesar do tempo e da vida moderna, que chegou bem pertinho deles. Não viajam longas distâncias para manter a família unida, não usam eletricidade para não depender de outros e manter um certo isolamento. Embora a vida seja centrada na religião e costumes tradicionais, os Amish não pregam, não evangelizam. Importante para eles é perpetuar a própria família e não perder os que estão dentro de casa. No meio do trânsito, lá estão eles. Uma fila de carros grandes, potentes, e ela ali, mais outra aqui. Em Lancaster, na Pensilvânia, as carruagens escuras dos Amish já fazem parte da paisagem. Ninguém se incomoda, ninguém buzina. Existe um respeito por esta cultura que já dura mais de 400 anos. Os Amish são cristãos anabatistas com ligações com os menonitas, mas são únicos. Se estabeleceram na Pensilvânia em 1727 e se concentram nas fazendas. Hoje já são mais de 200 mil pessoas deste grupo, que cresce nos Estados Unidos. E um quarto deles vive aqui, em Lancaster. Na cidade vizinha, Strasburgo, uma vila turística que retrata a vida dos Amish e atrai também milhares de turistas todos os anos. I think they're very interested in the lifestyle that the Amish live today. They're fascinated that a group of people can abstain from all the current modern conveniences and flourish. Sometimes they're jealous of the way their lifestyle is because they really want to appreciate that, and then just curious how they've lived this way for 400 years. O Shane, que administra essa vila turística dos Amish, tem razão. Sobreviver com os mesmos costumes há tantos anos é, no mínimo, curioso, pois eles não estão literalmente isolados do mundo. Eles vivem entre os ingleses, ou Yankees, como chamam os não-Amish. Às vezes, podem ser vistos em lanchonetes, inclusive. Aqui na Vila Amish, o turista pode ver como funciona o trabalho manual, as escolas e uma típica casa de família. Dizer que os Amish estão parados no tempo e desconhecem toda e qualquer tecnologia não é uma verdade. Eles sabem sim o que existe de moderno, de novo, que pode facilitar a vida. A questão é que eles escolhem não usar. Essa daqui, por exemplo, é uma típica cozinha Amish. E a gente vê que tem geladeira, por exemplo, e até uma batedeira, movida a gás e a ar, que eles mesmos produzem aqui. O critério para se adquirir um eletrodoméstico como esse não é a modernidade ou a facilidade que pode trazer para a vida, mas é se isso vai afetar demais os costumes da família ou se vai trazer mais saúde. No caso da geladeira, eles entendem que vai trazer mais saúde porque vai conservar os alimentos e não vai ser uma distração fútil. No caso do fogão elétrico, a situação é outra. Eles podem sim usar lenha e trazendo o fogão elétrico, eles podem trazer muito para perto da sociedade deles o perigo que está lá fora. Você vê uma cozinha como essa, é desprovida também de enfeites, porque eles consideram fútil qualquer coisa pendurada ou enfeitada que não tenha utilidade. Agora, nessa cozinha, um rádio ou uma televisão para se ouvir ou assistir enquanto faz os trabalhos domésticos está totalmente fora de questão, porque além dos males que pode trazer da comunidade não Amish, vai ser um entretenimento inútil. Utilidade é servir a família e a comunidade. É por isso que eles se protegem e se apoiam. Quando dois jovens se casam, por exemplo, todos sabem que não terão dinheiro para comprar a própria fazenda e construir a casa. Então, todos se juntam para prover o básico à nova família. Because we try to lead a simple life
And the life that we like to keep is to keep the family together. And if we have too many things that take away from family life, such as TV, video games, and things like that, you know, we try to keep it plain. Rebecca não ficou de frente porque os Amish não posam para fotos ou filmagens. Depois de alguma insistência, a mulher, mãe de 6 filhos, concordou em explicar seu estilo de vida e falou também dos ensinamentos que recebem desde crianças. My mother would always stress to dress modestly. And she would always say that we attract men by not dressing modestly. We do not believe in girls having babies before they are married. So, you know, there's really a lot of things that take place for it to be that way. See, by dressing plain makes you more humble. You know, we're not supposed to be proud of ourselves. You know, we're not to try and make the children, you know, bring the children up with pride, not with too much pride. I mean, you may say to your children, you know, that, oh, I'm glad you did this, or thank you, or you know, not meaning that way. You know, we're not better than anybody else. I'm not better than you are. O jeito Amish de viver pode ser visto no comportamento e também na vestimenta, típica e inconfundível. But they have to be the plain, and their beard covers the buttons. And so they'll wear the snap and hook. So there's still no buttons. Interessante que ele acabou de dizer aqui é o seguinte, ó, a roupa dos homens tem botão. Tem botão porque é coberta pela barba que eles deixam crescer depois. Mas aqui, na parte que se pode ver, aí não. Aí não tem botão porque pode ser considerado um enfeite, um adorno. Já as roupas das mulheres, ó, eles usam alfinetes, ou mesmo costurados para fechar, ou aqueles de pressão que não aparecem, para não ser considerada como uma joia, como um adorno. Esse aqui que eu tenho na mão é uma roupa de uma moça virgem, que não se casou ainda, porque é branco. Quando ela se casa, ela vai usar uma assim, ó, preta, para mostrar o seu status na sociedade. E o detalhe, as roupas geralmente variam nesses tons, azul, roxo, preto e branco, para que eles não deem imagem à futilidade, à vaidade, não despertem a cobiça também entre os seus pares. Mais um detalhe curioso, as crianças têm aqui, ó, em média, 3 a 4 pares de roupa, camisa e calça. Mas os adultos têm um pouquinho mais, em torno de 7 peças. Eles consideram que não precisam de muito mais que isso para viver bem e viver feliz. E felicidade é obedecer a Deus e preservar a família. A base deste comportamento da sociedade deles está fundamentada na Bíblia, que fala que nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. É por isso que afastam o quanto podem comportamentos que vieram com a modernidade. Aqui, a costura ainda é com a força dos pés. O ferro é a gasolina ou a carvão. As casas são simples, não se cortam os cabelos, não se adere à moda que é passageira. Amor pelo próximo e pela família. Solidariedade. Esses são princípios da sociedade Amish. Eles também são conhecidos pelo pacifismo. Tanto que um famoso caso de assassinato foi parar nas telas do cinema. O filme Amish Grace, ou Graça Amish, retrata o assassinato de 5 crianças numa escola. Elas tinham entre 6 e 13 anos. E o motorista do caminhão de leite da vizinhança é que foi o responsável pela tragédia. Em seguida, ele se matou e gerou ódio na cidade toda, mas não entre os Amish. Após o enterro do assassino, os líderes da comunidade e os pais das crianças mortas foram até os familiares do criminoso para oferecer perdão e ensinaram aos mais jovens que não deveriam nutrir ódio pelo homem.
No filme, a testemunha Harrison Ford vive um romance com uma viúva Amish. E a história mostra um pouco da sociedade, os costumes e os problemas pelos quais costumam passar. Os muitos homens barbudos, aliás, têm uma curiosidade. A barba é feita pela última vez no dia do casamento. A partir de então, ela cresce a vida toda, mas sem bigode. O filme, aliás, mostrou a austeridade Amish para o mundo, mas eles mesmos acharam que foram retratados como muito liberais. Eles não usam bicicletas ou carros movidos a motor para não ir muito longe. O jeito deles se locomoverem de uma fazenda para outra é usando isso aqui, ó, como se fosse uma patinete, só que com um pneu um pouquinho maior. Vamos ver. Claro que fazendo isso todos os dias o desempenho melhora. Olha o David aí de 11 anos fazendo fácil o que fiz com fiasco. No próximo bloco você vai ver como é o casamento e o namoro entre os Amish e como é a cultura do trabalho entre eles. A gente volta já já.